perform a play. Instead of doing the play in a theater, we go in the place where it could have happened. And then we play it there, but we don't tell anybody that it's theater. And then the spectators are there. Don't know that they are spectators, so they are going to be actors. And this is going to force the actors to become spectator of the spectator who became actors. And the idea was nice. The idea was nice because we were thinking about the police all of the time. We said, well, if the police comes, suppose we have here a play, and then we are making a play here, the police comes. I am not an actor. I go away, and they're not going to recognize me. They're not going to recognize anyone. They look and they don't know who is actor and who is not actor. And then the first one that we did, I loved it very much, and it was very simple. And it is like this. In Argentina, there was, when they had laws, in Argentina now they don't, but when there were some laws, there was a law that said no Argentine could die from hunger. Then we prepared a play about that. And the play was very nice. It was like this. The protagonist, the hero of the play, he came in a restaurant, and he's talking loudly, and he said, well, I'm hungry. And all the other people looked at him in the real restaurant. It was, no one knew that it was theater. He came in, the other actor, for instance, I'm here, sitting here. Another actor is there, another actor is in the other table far away, another actor is even farther away. So we take the whole thing, and all of you are spectators, but me, him, her, him, we are actors. And when he ends eating, he invites calls the waiter. The waiter comes and says, can you show me the bill? Aí o garçom vem todo sorridente e fala, aqui a conta. Ele olha e fala, você sabe que não é nada caro? Eu acho muito justo, esse preço é justo. Eu acho que eu vou convidar todos os meus amigos para comer aqui, porque aqui a carne é boa e é barata, muito bem. Então ele assinava o nome dele, falou, olha, está aqui minha carteira de identidade. Aí o garçom olhava e o dinheiro. Aí ele falou, mas que dinheiro? Ele falou, bom, com que dinheiro o senhor vai pagar? Eu falei, não vou pagar dinheiro nenhum, não vou pagar. Eu avisei para o senhor que eu sou argentino, está a prova aqui, está minha carteira de identidade, sou argentino. Eu avisei para o senhor que eu estava com fome. Eu avisei para o senhor que eu não queria nem vir, nem sobremesa. E quem é que vai pagar? Ninguém vai pagar. Mas como? Então o senhor entra aqui, come enquanto não vai pagar? Mas claro que não, porque tem a lei, e a lei diz que nenhum argentino pode morrer de fome. Eu estava com fome, eu entrei aqui para comer. Eu estou obedecendo a lei. Aí ele começava, não, mas que lei coisa nenhuma. E começava a discutir, uma discussão de tem lei ou não tem lei. Nisso ele dizia, o garçom, que era um verdadeiro garçom, não era ator. Nós tínhamos um ator que ia representar o garçom, mas esse era o verdadeiro garçom. Ele chegava e dizia assim, olha, escuta aqui, eu não quero saber disso, ou o senhor paga ou eu chamo a polícia. Il avait un acteur qui jouait l'avocat. Donc l'acteur vient, un acteur à nous vient et dit, écoutez monsieur, parce qu'il a menacé d'appeler la police. Donc si vous appelez la police, très bien, mais la police viendra pour vous, monsieur le gérant, et pas pour ce jeune homme, parce qu'il a raison, la loi c'est la loi, 24 037, c'est pas quoi, il disait tout sur la loi. Donc il avait cette convulsion, cette discussion, et puis on faisait des théâtralités aussi au milieu. Par exemple, il avait quelqu'un, c'était l'hiver, qui avait un par-dessus qu'il avait mis à côté, donc c'était lui qui défendait les protagonistes. Il venait quelqu'un d'autre, il disait, bon, si vous croyez qu'il ne doit pas mourir de faim, il a le droit, donc moi, je meurs de froid, je vais prendre votre par-dessus et je l'amène. Donc il est parti avec le par-dessus de l'autre, et personne ne savait que c'était du théâtre. Donc tout le monde regardait, et un autre qui disait, je suis un pharmacien, est-ce qu'il a le droit d'entrer chez moi et prendre médecine s'il n'a pas d'argent? Non, il faut qu'il meure, parce que la médecine c'est une propriété privée. Donc il y avait toute une discussion sur la propriété privée, sur l'argent, sur les droits de l'homme à manger et à être soigné. Avec toute cette discussion, et à la fin, évidemment, venait quelqu'un qui disait « Non, ne vous inquiétez pas, je paye pour lui. » Parce que notre but n'était pas d'avoir un beefsteak gratuit, c'était de révéler une loi qui existait. Donc, la séparation et la mélange entre le jeu et la réalité m'a fasciné beaucoup. Donc, j'ai pensé, ça, c'est une forme de théâtre qu'on peut utiliser. Une forme de théâtre qu'on appelait le théâtre invisible, parce qu'on ne voyait pas où était le théâtre et où était la réalité. Donc ça m'a beaucoup bouleversé. J'ai commencé à faire ça un peu partout. Quand je suis venu en Europe, j'ai fait ici en France, dans les métros, j'ai fait en Italie, j'ai fait en Suisse, j'ai fait un peu partout cette forme de théâtre.
en Argentine, nous voulions faire des théâtres populaires, mais nous avons peur de la police. Non? Donc, nous avons pensé à faire un théâtre où les acteurs ne pouvaient pas être reconnus par la police. C'est-à-dire, l'origine des théâtres invisibles, c'est d'éviter que la police pourrait reconnaître les acteurs. C'est ça, c'est à cause de ça que ça a commencé. Mais puis, ça a développé beaucoup. Et maintenant, ça, le but du théâtre invisible, c'est de rendre visible l'oppression. Par exemple, en Belgique, beaucoup de monde m'avait dit qu'il n'y avait pas d'oppression, que ce n'était pas la même chose qu'en Amérique latine et tout ça. Bien, évidemment, ce n'est pas la même chose, c'est complètement différent. Mais qu'il y a oppression, il y a. Écoutez, je vais m'arranger avec le directeur alors. Oui, mais entre-temps, vous bloquez. Bah oui, je bloque, madame, mais j'ai besoin de... Il faut comprendre que le théâtre invisible, ce n'est pas du happening, ce n'est pas une provocation. Le théâtre invisible, c'est du théâtre. Nous préparons une scène et quelquefois, nous n'avons pas le temps de préparer vraiment bien la scène, mais il faut toujours écrire une pièce. J'ai été exclu du chômage et bon, j'ai besoin de manger, donc je viens chez la marchandise ici. Je vous propose, je ne suis pas un voleur, attention, hein, je vous propose de payer cette marchandise en travaillant ici même. Écoutez, vous pouvez pas sortir parce que sinon on est pressé. Non, mais écoutez... S'il vous plaît. Écoutez, messieurs. Oui. Ici, c'est un grand magasin. Bravo, Si voilà. vous avez l'argent dans la poche, vous Mais achetez, monsieur, mais je n'ai pas d'argent. vous achetez la marchandise. Parce que alors, Mais je suis s'il vous exclu plaît, du chômage. vous tout de suite, Mais parce comment que vous moi, voulez-vous? j'appelle la police. Mais monsieur, La police. mais monsieur, mais vous... Il doit avoir une scène avec un thème, avec une discussion des thèmes et avec aussi la participation du spectateur, mais les acteurs doivent être capables de faire la scène même si les spectateurs ne participent pas. Écoutez un instant, vous pouvez appeler la police, moi je n'ai pas volé, qu'est-ce que vous voulez la police? Il veut pas voler, lui. Il veut simplement, comme vous, mademoiselle, il veut simplement se payer en travaillant. Par exemple, lui, il n'a pas de travail, il n'a pas de revenus, mais il doit manger. Peut-être beaucoup de monde parlera, ils donneront des solutions parce que la situation doit être théâtrale, c'est-à-dire, il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais payer, s'il vous plaît, comme si tu avais les droits, pas comme une chose que tu demandes. Tu dis, madame, je veux exactement la même chose que vous faites. Vous travaillez, et puis avec votre heure de travail que vous donnez, vous achetez des choses. Moi, j'achète et puis je paye, c'est la même chose, j'ai les droits. Une chose à l'envers, simplement. À l'inverse, mais tu dois défendre comme une chose que tu as les droits. C'est pas un faveur que tu demandes. C'est une chose logique. Alors voilà ce que je vous propose, que je le paye, on fait le compte. Oui. Je ne sais pas combien vous gagnez à l'heure, moi par exemple, et alors je le paye en heure de travail. Je travaille ici, je nettoie par terre. Bien sérieusement, ouais, ça va. Non, mais c'est pas de la blague, parce que vous comprenez, je suis au chômage et Oui. j'ai été exclu du chômage. C'est vous blaguez ou quoi? Non, c'est pas de la blague. Oui, mais moi, je vais pas faire ça. Hein. Regardez, vous faites le compte du tout. Oui. Alors vous me dites, admettons combien vous touchez à l'heure. Et alors, bon, on divise, admettons qu'il y a pour 350 francs, vous gagnez 100 et quelques de l'heure. Alors je travaille 3 heures, je travaille à peu près 3 heures ici. Ah, mais vous arrangez avec la guerre, vous allez la dernière, ouais. Comment? Vous arrangez avec la guerre. Oui, mais je vais d'abord tout emporter, que vous pouvez venir ici, alors je peux discuter avec elle. Mais je vais tout emporter parce que sinon, alors on évacue comme ça le problème. Je Et... ne saurais pas pour être si vous ne me payez pas. Mais je vais vous payer en travaillant après. Mais alors on vous arranger pour faire le bon, quoi. Faire un bon ou un... Vous ne blaguez pas, hein? Mais non, je ne blague pas, c'est très sérieux. C'est pas... C'est à vous, ceci. Oui, c'est à moi ça. Madame Varédal, tout un petit peu le suivre. Voilà, je voudrais qu'on fasse le compte ici. Seulement, bon, moi je suis à sec, je n'ai pas d'argent pour payer. Alors, voilà ce que je vous propose. Je travaille, je paye en heure de travail. Après, donc, je paye tout ceci, donc vous me faites le compte. Et après, je vais travailler ici dans le magasin. Pendant, disons, 3 heures pour payer ça. Oh, mais c'est ça qui va pas. Comment ça n'ira pas? Bah écoutez, madame, moi j'ai été mis à la porte du chômage, je n'ai plus d'argent. Pourquoi vous avez été mis à la porte du chômage? Bah, vous voulez savoir pourquoi j'ai été mis à la porte du chômage, madame? Eh bien, je vais vous l'expliquer. J'ai toujours répondu aux annonces de l'ONEM. Toujours. Jusqu'au jour où on m'a envoyé trouver une place à Anvers. Il me fallait 3 heures de train et puis de tram, bus et compagnie. Ben seulement, j'ai absolument besoin de ça. Moi, je suis à bout, je suis au bout de la limite, j'ai besoin. Il y a certainement moyen de s'arranger. Ben non, ça c'était évacuer le problème. Moi, j'ai besoin absolument de manger. C'est vous qui me posez un problème ici, hein?
Mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut quand même... Non, Il veut non, la madame. marchandise sans payer. Vous voulez dire? Reculez. Mais non, je vais payer. Avec quoi? Avec ma monsieur, force de travail, je vais travailler Mais ici. non, monsieur, c'est pas besoin. Non, c'est pas de Je veux travailler alors. Moi, je veux travailler. Si lui ne sait pas payer, on peut faire une collecte. Hein. Si tout le monde donne 20 francs, eh bien, on arrivera à payer ce qu'il a besoin. C'est la meilleure façon de régler l'affaire. moi, je veux bien. Hein? Vous l'avez cherché, monsieur. Ben, vous l'avez cherché. Je ne suis pas un voleur, j'ai payé. Ben oui, j'ai payé. C'est de l'inconscience. Ça fait que je viens ici. Et maintenant, voilà, on me traite comme un voleur. C'est quand même grave. Enfin, il a payé, ce garçon. Quoi? Il a payé? Ben oui, il y a une collecte, les gens qui ont fait une collecte pour moi. Les tartes invisibles que nous avons fait au supermarché avaient rendu visible l'oppression. C'était un jeune homme qui voulait payer, mais pas d'une façon traditionnelle. Il voulait improviser un peu, il voulait inventer une façon de payer, mais sans voler. Donc, ces gestes créateurs de chercher une autre façon de payer pour résoudre un problème, que ce n'était pas un problème à lui seulement, le problème du chômage, c'est un problème très grave ici en Europe, non seulement en Belgique. Il voudrait créativement essayer une façon de vivre et d'être bien, non? Et ça a révélé la répression qu'il y a dans une société que c'était la vôtre. O tema do Teatro Invisível de hoje é exatamente esse, o preconceito racial. A nossa história começa num restaurante. Moço, só me dê um banana split, por favor? Tá? Obrigada. Você não... O que você tem na cabeça? Toda vez que eu saio com você pra me aborrecer desse jeito, mas você fazendo essa despesa toda? Banana split, mano. Ela pediu banana Só vim split. reclamando, que coisa. Ele achou que era Cara, tem caro reclamar, demais. Você não se emenda mesmo? Você não Os se dois convence, olha brigaram. só, assim do jeito que tá, não pode continuar, não. Mas você paga a sua banana split com o seu dinheiro, tá bom? Tinha que aparecer um terceiro. Por coincidência, é um meu. Senta aqui um instantinho. Tudo bem? Como vai? Como vai? Como se chama? Márcia, e você? Eu me chamo Zimba. Vem sempre aqui, você? Não, a primeira vez. Ah, eu achei até meio engraçado. A senhora me convidando assim de repente. Afinal, as costas você já arrumou companhia, Márcio? Senta aqui um instante, Renata, eu vou te apresentar. Não quero papo não, vamos embora. Embora? Você inventa de me trazer aqui, já quer ir embora? Não era você que queria tomar um chopp? Mas agora eu quero ir embora, Márcio, vamos embora. Se toca, dá uma observada em volta, olha bem, vê se tem aqui nesse bar uma mesa, uma pessoa como você sentada com um rapaz como ele. Um rapaz como ele? Como eu o quê? O que é que eu tenho de diferente, meu amigo? Meu amigo, dá licença. Eu não estou aqui para arrumar confusão. Eu sentei na mesa porque ela me convidou. É isso E além mesmo, do mais, senta. eu não tenho nenhum preconceito contra mulheres casadas. Olha, eu não estou entendendo nada. Se não tem problema de eu sentar aqui com um homem, qual é o problema então? Faz isso pra me agredir, ela faz isso pra pisar em mim, tá vendo? Só ela todo dia isso, essa cena, todo dia. Ó, você dá licença, mas eu não estou a fim de Por participar favor. desse tipo de conversa. Até logo, um bom dia e muito obrigado, hein? Senhor me perdi? Foi não. Você é brasileiro? Eu sou, com muita honra. Não, se o senhor é brasileiro, o senhor deve ter também um pouquinho de negro, não? Não, não, peraí, tem um engano aí, eu não tenho nada contra negro, não. Assim, Peraí, alguma coisa você tem contra negro, filho. Alguma coisa você tem. Por alguma razão você não deixou sua mulher sentar com ele. E acho que tá mais do que certo. Eu acho que tá mais do que certo. Tem mais que ser assim mesmo, entendeu? Tá vendo, Márcio? Tá vendo? O rapaz podia ser bem educado, arrumadinho, mas de repente você não sabe o perigo que você tá correndo, entendeu? Um tipo desse cara que saiu aí, de repente é muito mais perigoso que outros, tá legal? Não sei por quê. Mas sendo bicho, ó, da próxima vez você não deixa mais isso acontecer, entendeu? Tá falando uma grande verdade, meu amigo, é isso aí, tá vendo? Todo mundo para, fica olhando, mas eu só queria saber uma coisinha. O senhor, meu amigo, só deixaria a sua esposa sentar numa mesa de um bar com um rapaz que nem aquele? Eu não tenho preconceito. Ela me convidou, ela estava sozinha, eu sentei. É tão branco quanto a gente, é o osso que vai lá dentro. Claro. E eu sentei normalmente, como se fosse para fazer companhia, nem foi numa onda de paquera. Foi uma questão de apenas fazer companhia à pessoa. E de repente chegou o marido dela, e o marido dela não admite que ela sente na mesa com uma pessoa negra. E se fosse um branco, que fosse um assaltante, um estrupador de mulher, o que o senhor diria? Ah, eu acho que eu diria a mesma coisa. Diria nada, meu, só porque é branco. Só porque é branco. Não diria nada. Nós fazemos exercícios de desalienação corporal. Mas então eu queria mostrar a vocês o seguinte, que quando a gente faz teatro, a gente usa
o essencial do teatro. O essencial do teatro é o corpo. E o corpo, ele está sempre deformado. O corpo de nós todos está deformado porque nós, no dia a dia, nós praticamos, via de regra, 80% talvez dos movimentos que nós fazemos no mundo são movimentos que a gente chama de ritualizados. São momentos que a gente acorda de manhã e não pensa, bom, hoje o que é que eu vou fazer? Vou começar o quê? Botando o pé direito no chinelo ou o pé esquerdo? A gente faz movimentos mecânicos, né? A gente vai no trabalho, então entra, senta, marca, ponta, não marca. Uma mulher que toca a máquina, que bate a máquina o tempo todo, metade do corpo vira pedestal. Durante o momento que ela está fazendo isso, metade do corpo é pedestal. Vai trabalhar com o teatro, a primeira coisa que tem que fazer é ser consciente de que o nosso corpo é um corpo deformado pelos rituais, né? Então a gente tem que fazer exercícios. Mas no teatro oprimido, os exercícios que a gente faz, jamais eles são violentos, jamais eles são competitivos, quer dizer, não tem que procurar fazer melhor do que o outro, jamais eles são obrigatórios. Now, with your left hand, you make a cross. Like this, you make a cross. Those who are not so much Christian, you think of the plus sign in the mass. It's also, okay? Now, it's even easier, isn't it? It's even easier. Now, the easiest of all is do both things at the same time. Com a mão direita, vocês façam um círculo no ar. Pode ser pequeno ou grande, dependendo da distância do parceiro ao lado. Não façam grande demais. Lentamente, mas sem parar. Lentamente, mas sem parar. Vai. Procura desequilibrar o corpo dela. Procura desequilibrar. Você tem que seguir sempre pela frente, sempre pela frente. Não, pode rodar aqui. Aí já acontece. Un jour, j'étais au Pérou. Il s'est passé une chose aussi, que c'était la deuxième rencontre importante de ma vie dans le théâtre et qui a provoqué la forme la plus importante du théâtre opprimé, c'est le théâtre forum. C'était quand j'étais au Pérou, je faisais une autre forme de théâtre qui s'appelait dramaturgie simultanée. Dramaturgie simultanée, c'était ceci. On jouait une pièce. Et quand on arrivait au moment critique, au moment qu'il fallait que le protagoniste prenne une décision, faire ceci ou cela, ou une troisième voie, quand il fallait faire quelque chose, on arrêtait la pièce. On arrêtait la pièce et on disait, voilà, le protagoniste est dans le danger, le protagoniste est dans une crise. Maintenant, qu'est-ce que vous croyez qu'il doit faire? Donc, tous les spectateurs étaient vraiment activés, ils sortaient un peu d'une certaine passivité, ils commençaient à donner d'idées, à dire, oh, je pense qu'il faut faire ceci, l'autre, non, il faut faire cela. Donc, il y avait des discussions dans la salle, et nous prenions toutes les suggestions, et nous essayons d'improviser chaque solution. But one day something happened also that again changed my way of thinking. And it was one day that I was in Peru working in a literacy program. And then after one of those shows in which the audience said what the audience wanted to see played,
a woman came to me and she said that she had loved the show, and she said, but it's a pity that you only concern yourself about political problems, because if it were not so, I have a very big problem that I would like you to perform and ask the audience what the audience would do in my place. And I said, maybe your problem is also political, tell us, maybe we can deal with your problem. And she said, no, it's not political at all, it's only me and my husband. And I said, yes, madam, so it's political. And she said, okay, good. you can work on that. I said, yes, we can. And then she told a terrifying story that her husband usually asked her for money, and with that money, he said that he was building a house for both of them. And then she would give him money, he would disappear 3, 4, 5 days, and then would come back, stay 1 week, and ask for more money, and then he would go away and ask for and stay a few days out and ask for more money. All of the time the husband was asking her for money, disappearing, and then when he came back, he said that the house was being built, and every time he brought a receipt. And she was keeping the receipt, she had like that of receipts of the money that she had given to build that house. Ela era analfabeta, não sabia ler, pegava aqueles papéis e guardava os seus recibos na casa. Cada semana ele aparecia, olha, preciso mais dinheiro, não sei o quê, ele vinha lá com outro recibo, aí dava o recibo para ela e ela guardava. Até que um dia ela brigou com ele. Brigou com ele e começou a desconfiar, porque ele nunca mostrava a casa, não dizia nem onde é que era a casa, e ela dando dinheiro e não sabia onde era a casa. Ela brigou, e ela chegou, chamou uma vizinha e falou assim, olha, contou para ela a história e falou assim, olha, eu queria que você me mostrasse, você lesse para mim esses recibos, para ver se eles estão de forma legal, se está tudo direitinho o recibo. Aí a amiga que sabia ler pegou os recibos e foi ler, e não era recibo coisa nenhuma, eram cartas de amor que a amante do marido mandava para ele. Então ela chegou e falou assim, olha, você está dando dinheiro para o teu marido, ele está dando esse dinheiro para a amante dele, porque essas cartas aí são cartas de amor, não é recibo coisa nenhuma. Então ela ficou furiosa e pensou assim, o que eu faço agora? Qual é a solução? And then I said, okay, it's a good play. You tell me what you want, and I'm going to direct here this play. And she said, no, you don't have to bother. You sit there. And she put me sitting there. She said, I'm going to direct. Okay, go direct. And then when the night came, the evening came, the audience was there, it was full. And I looked at the audience and I said, look, we have been here discussing big, broad political problems, like agrarian reform, the international debt, all those things. But now we are going to treat another political problem, very important, which is this woman here. She has a big political problem with her husband. And then you have to tell her what she shall do tomorrow, because tomorrow her husband is coming back home and she does not know how to treat him, what to do to him. And everyone was very much excited because they looked at her and she existed. She was there doing science. And then we did the play exactly as she had rehearsed it, up to the point when the husband comes back after the reading and the discovery of the treasury, comes the husband and knocks at the door. When he knocks at the door, I come in and I say, stop. Hasta que el marido llama a la puerta. El actor que hace el marido vuelve, llama a la puerta, entonces yo interrumpo la escena y digo, miren, la escena que ustedes están viendo ahora aquí va a pasar mañana. El marido va a llegar por esta puerta, va a llamar y ella va a estar acá. ¿Qué tiene que hacer esta mujer mañana? Y yo dije, bueno, tomen unos 2, 3 minutos para hablar entre ustedes, para ver qué ideas buenas van a salir de ahí, porque yo le prometí a esta señora que ustedes son inteligentes, creativos, le van a dar una buena idea. Piensen bien. Entonces empezamos la misma escena y cuando llega el momento, el marido bate la puerta, toca la puerta, yo paro la escena y digo, bueno, ¿y ahora qué hace ella? Entonces una señora dijo, nosotras aquí discutimos y discutimos lo que ella tiene que hacer es así, tiene que llorar mucho, 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 llora y después lo perdona. Entonces ella empezó a llorar, disse, mire usted, vos sos un traidor, un traicionero, me traicionaste, y después de tanto hablar, ella dijo, bueno, y finalmente yo te perdono. Entonces el marido dijo, bueno, si me perdonaste, entonces estamos todos felices otra vez. Tú vas ahora a la cocina y tráeme la cena porque estoy hambriento, estoy cansado y hambriento. Y yo pregunté a la platea,
¿Ustedes están satisfechos? ¿Es eso lo que ustedes quieren que haga mañana esta señora? Y todas las mujeres se levantaron y decían, no, no es eso. Y yo digo, bueno, entonces digan lo que es que quiere. Entonces una dio una otra idea, que ella tendría que cerrar la puerta, no dejarla entrar. Entonces vamos a intentar eso. Entonces ella cerró la puerta y el marido dijo, bueno, no me dejas entrar, no importa, yo te vas a quedar sola, yo me voy a vivir con mi amante, que yo la amo más que a ti, te vas a quedar tan sola, acá en Perú las cosas son peligrosas para una mujer que ya tuvo marido y ahora no lo tiene, la gente piensa, los hombres piensan que se pueden acostar con ella, entonces es un peligro para ti, aunque fuiste vos que me echaste, van a pensar que fuiste vos la abandonada, entonces bueno, yo me voy. Y yo pregunté al público, ¿es así que pasa? Sí, es así. Yo dije, entonces no es buena idea. No, no es una buena idea. Entonces, ¿cuál es la buena idea? Vino una segunda, una tercera buena idea. Until that I noticed that the woman was sitting at my left in the audience, sitting at my left, and she was a very strong woman, enormous arms like this, but not that she was fat. She was really muscle, like you know that sumo Japanese fighters, that they cannot do this. She was like that, looking and making faces, terrible faces. And then I was afraid of her, because I thought if she does not like the show, she can come here. I said, Madam, I have the impression that you have some suggestion to give us. If you have, please speak, and we are going to try your suggestion too. And then she said, yes, I have a good suggestion. And then I said, what is it? And she said, what she should do would be to have a very clear conversation with him, and after that she forgives him. And then I was disappointed because I expected something more violent. And she only wanted a very clear conversation. So I told the actress, I said, go there, have a very clear conversation with him, and after that you forgive him. And then she went there and she starts saying, well, we are going to have a very clear conversation. I know that you have betrayed me. I know that you have a mistress. And it's clear that I cannot send you out, lock you out, because I'm going to stay alone. So it's clear that I'm going to forgive you. And the husband said, oh, if you forgive me, it's clear that you go now to the kitchen and bring me my dinner because I'm hungry. When I looked at the woman, she had raised. When she raised, of course, I went back because I was afraid of her. But when I was there, running from her, of course, I looked back and I saw that she was going away. And then I was pitying her. I said, no, madam, don't do that. We are trying our best to please you. We are trying to do what we understand by what you are saying. But we don't understand what you are saying. I said, you don't understand because you don't want. And then we start fighting again. You don't want. Yes, I want. You are a man. Yes, I'm a man. And then finally I said, look here. Why don't you do something? She was already sitting. She said, why don't you do something? Instead of explaining, words, why don't you come here on the stage and show us what hell of a clear conversation is that? And the actor that was playing the role of the husband, he was a wonderful actor, but he was afraid. He was very tiny man. And he looked at me, he looked like this, Augusto, what shall I do? And I said, I don't know. I'm not an actor. You improvise. You know Stanislavski, improvisation. Go improvise. And I said, improvise? Which book of Stanislavski? Then the woman came. She passed by him. The mere wind that she made, he shaked. And then she went to the backstage. There was a broomstick. She got the broomstick, grabbed him by here and said, now we are going to have a very clear conversation. And started hitting him. I jumped on her. She did this to me.
I went back, the setting were not so strong, the setting fell down also. The other actors came and she kept hitting him, and he kept saying, forgive me, forgive me. Look, I do theater myself, I do theater for more than 50 years now, half a century. I never saw such a sincere actor when he said, forgive me, for God's sake. And then finally when she finished, she said, now that we have had this very clear conversation, you go to the kitchen and bring me my dinner because I'm tired. And then at that moment I saw something extraordinary. I said, what's happening here? First was the anecdote. It was interesting. It was something that you can count to tell to the other people. It's nice, it's good. But there was something more important. It was a symbolic transgression that she made, because the settings are supposed to belong to the artist. But the strengths that this space here has, come from you. It's you who are giving me the strengths, the force that I apparently have. I have some force, of course, but it becomes much stronger. Like an actor on the stage, each actor has its own charisma, its own force. But the audience paying attention makes it much more stronger, makes him or her much more stronger. And then I understood that this transgression is a metaphor of the transgressions that we have to make in order to change society for the better. The important thing is this, in the Forum Theatre, you present a model which we call the anti-model. We present the bad example, not the good example. We present the things that we don't know how to solve, and not evangelically the correct thing. We don't know. We say the happy end. We show the unhappy ending, the defeat, we don't know how could we do better. And then we try to ask the spectators to do better. Why? Because if the spectator says, well, I'm going to show you how I would have done it, when he's going to show you, he's already doing it. It's in a fiction. But if he has the idea of doing it in real life, it's the preparation, it's the rehearsal of real action. What we have to have in mind, to keep in mind, is that the theater of the oppressed is to change reality, not to interpret it. A gente tem que fazer o que a gente passou a chamar, a partir daquele momento, de teatro foro. Sempre, então, a gente fazia peças nas quais a gente mostrava um erro, alguma coisa que não ia bem, alguma coisa que não funcionava, e dizia à plateia, olha, a gente não sabe o que fazer. Era bem distante daquelas peças que a gente dizia, o povo unido jamais será vencido, mulheres façam isso, negros façam aquilo. A gente não dava mais conselho a ninguém. A gente dizia a nossa perplexidade. A gente confessava a nossa perplexidade. A gente não sabe mais nada. Então vamos aprender juntos. A gente sabe que isso assim não está bem. Então vocês sabem melhor? Então vem cá e mostra pra gente. Wherever there is a theater, there is always a division of the space. There is one part of the space that is dedicated to those who act, and they are named actors. They have an action that they realize, that they act, no? And there is another space which is reserved for the people who are called spectators, and we suppose that they have not to act. Those of us who are called actors are those who have selected that profession. But they are not the only actors. Actors is all of us. Artists are all of us. We all manifest ourselves always using theatrical language. The language of the sounds, the language of the movement, the language of the ideas, the language of the words, the language of the passion. And that language you use all your time. But you are not conscious of it. And the theater of the oppressed is the conscience that every human being who is alive is an artist, whether he wants it or not, he is. So the better for him to get conscious of that and use that language that normally the repressive society takes away from us. The children, they play football, they swim, they sing, they paint, they are all that a human being can be. But then comes education.
And the education starts castrating people and say, don't play anymore. Why are we not going to play? Because to play is to rehearse, is to prepare the future. How can you tell somebody not to play? That's a magnificent weapon that we should all use all of the time. But they tell you are not children anymore, don't play, unless they pay you for it. Why forum? Forum, because in Latin America in those times when we did a popular play, at the end the audience wanted to discuss the play. So they would cry out, they would shout, queremos foro, which means we want forum, we want forum. Forum was the discussion, the debate after the play. We call this forum theater because the debate is not after the play takes place, it is during the play. And using the same space and using the same language and not verbalizing only. You don't have to tell what you think, you have to act what you think. To do is the best way of saying. That's a poem by José Martí. To do is the best way of saying. So don't say anything, come here and do it. Because when we artists, we really sincerely try to interpret the audience. We do our best, but we are not the real oppressed by that real oppression. We are pretending to be. We do our best, we make what we can, but in reality we are not the same person. If we are talking about blacks, we are white. What can we do? We do our best. We morally is acceptable, but it does not lead very far. And then I said, well, this new form of theater, we have to develop it and not let it be an accident. Let's do it for always now. Come here, replace the protagonist as that woman replaced the wife, and show what your opinion is. And the actors on stages are going to improvise. If you change the action, what's likely to happen? We don't know, we are going to learn together. So instead of the old didactic theater in which the actors, the artists know everything and they come to teach you, we confess, we don't know. We know the problem, but how to solve it, we don't know. So we try to create a form, a pedagogical theater, transitive theater, in which we give and we take. There is a dialogue between you and us here on the scene. Oui ou non? Il part. Bon, donc vous reprenez au moment qu'on va partir. Mais la voiture n'est pas en bonne condition. Ah, il remplace Margie, il remplace la chômeuse. Donc il devient chômeur. On s'occupera après de toutes tes familles de chômeurs, d'immigrés et tout ça, là. Allez, vas-y, démarre. Allez, papa, allez, papa. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? La bagnole. Bon, Qu'est-ce qu'on va faire? je vais chercher le garagiste. Voilà. J'y vais, je vais m'occuper. Vas-y. Mais je t'avais bien dit qu'il fallait acheter une nouvelle voiture. Celle-là, elle a 10 ans. Une voiture aujourd'hui, ça ne dure plus 10 ans. Papa, mais avec la CFDT, c'est réduction du temps de travail, les garagistes ne travaillent plus le samedi maintenant. Alors comme ça, vous avez un problème de voiture? Non mais moi, et j'entends dire que ces feignants de garagistes, ils veulent plus travailler le samedi. Bah, mais moi, monsieur, pour 3 fois rien, je vous arrange ça. On va essayer de ça va aller, Mais j'ai bien un problème parce que j'ai lu qu'ils allaient faire des contrôles sur le travail au noir. Ah mais ça, vous inquiétez pas, ça reste entre nous, ça reste entre nous. Discret, hein? Discret, hein? Discret. Hein? Bon. D'accord, mais vous faites ça, dites-moi. Ça va marcher 8 jours. Vous faites ça en plus. Je vous garantis pas, bien entendu. Vous faites ça en plus de vos 35 heures. Ah bah oui, ça, bien sûr. Voilà. Vos 35 heures plus... ça, c'est pas honnête, ça. Hein? Ça, c'est pas honnête, ça. Hein? Ah oui, mais pour un syndicaliste, camarade, t'étais prêt à accepter. Ao invés de responderem com palavras, ao invés de dizer é assim, assim, assado, eu queria que vocês respondessem com ações. Então o que eu vou propor é o seguinte, a gente vai recomeçar a cena que vocês acabaram de ver, a cena em que o marido vai até o hospital e pede que ajudem a salvar a mulher dele. E quando vocês acharem que há uma solução
para este problema aqui neste momento, que vocês não fariam o que faz o marido, mas fariam alguma coisa diferente, nesse momento qualquer um de vocês pode dizer para. Olha, eu estou notando que só as mulheres estão vindo, hein? Não tenho nada contra isso não, mas vamos nós, os homens também. Minha senhora, a senhora está furando fila, meu bem. Olha, a gente tem que arranjar um médico para essa moça. Vamos ligar os hospitais particulares e chamar um médico de lá que tem que vir de qualquer jeito. Ah, tem que vir? Tem que vir. Nós vamos obrigá-lo, junto, todo mundo. Tá bom. Eu vou arrumar um telefone. Nós temos que arrumar. Um telefone. Cadê o telefone desse hospital, meu Deus do céu? Vamos ligar para a Clínica São Vicente. Olha, a mocinha da clínica, toma, a mocinha da Clínica São Vicente está lá. Vai que ela tem. Me ajuda, vovô. Alô, por favor, nós precisamos de um médico aqui nesse hospital que não tem ninguém. Ela tá morrendo, hein? Tô escutando, a ligação tá muito ruim. Nós precisamos de um médico aqui nesse hospital porque não tem ninguém para ajudar e a moça está morrendo. Peraí, depende. Qual é o nome da clínica particular, minha querida? Aqui não é clínica particular, é pública. Ah, mas tem convênio? Não tem convênio, mas não interessa isso. Não tem Golden Cross? Não tem. Nem a Mil? Não tem. Unimed? Assim, olha, então não vai ser possível. Aqui tem ser humano que precisa ser atendido. Olha, tá muito berro, eu não tô conseguindo escutar. Aqui tem ser humano que precisa ser atendido. Não tem Golden Cross, mas tem gente. Olha, você pode mandar um cheque? Você pode mandar um boy com um cheque assinado, querida? Olha, nós vamos resolver o pagamento depois, mas o médico tem que vir agora. Não, mas você manda pré-datado, a gente aceita também, um mês. Tá, a gente dá um cheque pré-datado. Tá, então vamos ficar aqui esperando o cheque, depois eu mando a ambulância, tá, querida? Ok, muito obrigado. A alternativa dela já foi diferente também. Ela não só protestou, mas tentou chamar outro hospital privado. Agora eu queria, aliás, lembrar vocês uma coisa, a importância da Câmara Municipal. Na Câmara Municipal, nesse momento, está tramitando um projeto que obriga todos os postos de saúde e hospitais privados, obriga todos os postos de saúde e hospitais privados, em caso de emergência, a atender imediatamente a pessoa sem identificá-la. Porque a primeira identificação é visual, se trata de um ser humano. E se é um ser humano, eles têm a obrigação de salvar esse ser humano. E vejam bem a importância disso. É necessário que a gente tenha uma Câmara com vereadores que sejam honestos e que estejam do lado da população votando a favor dessa lei. Porque sempre lá se corre o risco de ter uma maioria direitista, uma maioria de gente que só pensa no dinheiro, só pensa no cheque datado ou pré-datado. Rien, je cherche du travail depuis longtemps, y a rien. Comment ça, y a rien? Mais c'est de la misère. C'est ma tête, hein. Va pas t'imaginer des trucs comme ça. Si, hein. Et les enfants, ça va? Quoi? Stop, qui a dit stop? Venez, venez, venez. Jouez au lieu de parler. Mon mari va m'allumer la tête sinon. Il y a des numéros genre Allô femme battue. Si c'est ce genre de problème que tu as, on peut peut-être essayer de trouver une solution. Tu veux que je te propose un truc? Oui. Là, tu es avec moi, on va voir mon mari. Non. Mais attends, Jouez votre idée. Si tu veux, ce que je peux faire, c'est parler de ta situation pour toi à Allô femme battue. Oh, je rêve. Ma passion courant. Non mais je peux téléphoner et puis on se revoit demain à 18h et je te dis ce qui s'est passé. Ouais, viens à la maison bébé. Je suis pas menti. Ok, c'était son intervention à elle différente du modèle original. C'était quoi qu'elle a fait? Elle donne des conseils. La solidarité. La solidarité. Encore, qu'est-ce qu'elle a fait? Et surtout, elle relève, elle écoute quand elle dit je vais me faire allumer la tête, elle rebondit dessus. Oui. C'est ça le plus important. Alors que sinon, c'est repartir comme si on n'avait pas entendu. D'accord. Donc ce qu'on veut, c'est la démocratisation du pouvoir. Le théâtre, c'est très important pour trouver les chemins, mais il faut le parcourir. Et les chemins, comme disait le poète Machado, espagnol, les chemins n'existent pas. Les chemins, on va les créer un marché. Marché. Merci beaucoup.
êtes content? Oui, bah oui. Com muita garra o coro come, como a gente sempre quis. Vamos cantar a nossa realidade com toda alegria e liberdade. Coragem de ser feliz. Diz, diz, diz. Azul e rosa vem cantar o trabalho de um mandato popular. Mandato político teatral, teatro legislativo de Augusto Boal. Que legal! Mais uma vez é candidato pela arte do teatro. Você vai participar. Unidos na vontade que nos move. 13669. Boal chegou para ficar. Muito obrigado. Essa era a peça que a gente queria mostrar para vocês e queria reiterar o óbvio. Existem políticos de todas as formas. A gente sabe que existe político desonesto, que existe político como esse que vocês viram aqui. Isso é verdade que existe sim. E infelizmente é a maioria. E agora é o momento de tentar renovar, de tentar não votar em gente como essas que vocês viram aqui trocando voto, comprando voto. Agora, é sempre perigoso generalizar, dizer assim, que todo político é corrompido. Não é verdade. A gente não pode dizer que todo advogado é sanguessuga. Não, existe advogado que é sanguessuga e existe advogado honestíssimo. Evandro Lins e Silva é uma personalidade maravilhosa e é advogado. Quer dizer, o jornalista mente, claro, tem muito jornalista que mente. Mas Barbosa Lima Sobrinho é um exemplo extraordinário de jornalista que jamais mente. Político é a mesma coisa. Tem político extremamente desonesto e tem político honesto e honrado. Isso que nós estamos fazendo agora é campanha eleitoral sim, mas é uma campanha eleitoral que faz parte de um mandato. Eu sempre disse que a melhor campanha é um bom mandato. E o nosso mandato, ele tem sido sempre assim. Ele tem vindo para as ruas e nas ruas a gente apresenta peças, a gente ouve e sobretudo a gente forma grupos. Nós temos esses 19 grupos e a partir das sugestões que vêm da população, nós fazemos então as nossas leis. As nossas leis não saem da minha cabeça, saem da cabeça da população. Então é o mesmo teatro oprimido, mas só que agora a gente chama de teatro legislativo, porque agora a gente quer não apenas criticar o poder, mas entrar dentro dele. A gente quer fazer teatro como forma de atividade política. Eu declaro que eu e meu partido e outros partidos irmãos desejamos sim transformar a sociedade, transformar a mundo de injustiça no qual nós vivemos. E uma das formas na minha modéstia de dramaturgo e no meu aprendizado de vereador, me pretendo oferecer a minha modéstia de trazer de volta o teatro para dentro da cidade e que todo mundo passe a praticar teatro como uma forma de democratizar a política. É nisto que eu acredito e nisto sinceramente creio. O teatro pode ser uma das formas, não pretensioso, e penso que vai ter as outras seria, além de pretensioso, idiota, não sou, nenhuma coisa nenhuma, mas acho extremamente poderosa dessa forma. É, por sua própria natureza, ela é democrática, porque no teatro oprimido é o espectador que entra em cena, é o espectador que fala, é o espectador que experimenta, e aquele que experimenta no palco está se preparando para realizar na vida diária, na vida real. A transformação que se ensaia no palco já é o começo da transformação. Quando o espectador diz, eu faço isso no palco, ele está dizendo, eu faço isso, e depois então eu faço na sua vida real. Não tenham dúvida que o que vai ser julgado hoje aqui não é a figura de um 40 palavras nesta casa, não é a figura de um vereador entre tantos vereadores tão melhores do que eu. O que está sendo julgado aqui é certamente a entrada triunfal do teatro que está nas galerias, nas galerias do lugar. Nós começamos a desenvolver, quando eu fui eleito vereador, nós começamos a desenvolver o teatro legislativo.
início a nossa sessão solene e simbólica de teatro legislativo. Vamos começar com os cartões verdes para aquelas pessoas que concordam que essa lei seja aprovada. A gente fazia o espetáculo e terminava com uma sessão de teatro legislativo, em que as pessoas votavam, defendiam, tinha o pódio lá para defender ideias. E depois a gente, com os advogados que eu tinha, e aí eles punham numa forma legal, e aí corria normalmente a lei. E nós aprovamos 13 leis durante aqueles 4 anos.